Bolsonaro poderia decretar estado de sítio em função da pandemia do coronavírus? Que direitos fundamentais da população poderiam estar ameaçados? Que restrições poderiam ser aplicadas? Que medidas? No que isso poderia ajudar no combate à epidemia? A Constituição trata desses temas justamente no seu título 5º, que se chama das defesas do Estado e das instituições democráticas. E no seu primeiro capítulo tem do Estado de defesa e do Estado de sítio. Quem primeiro teorizou sobre eles foi Carl Schmitt. A grande preocupação é que, diante de uma crise muito grave, a Constituição não seja derrubada. Tradicionalmente, quando a gente falava desses instrumentos, a gente estava falando principalmente do cenário de guerra. Mas hoje a Constituição abarca inclusive a possibilidade de eventos da natureza, como é o caso da pandemia, ou inclusive crises econômicas. Poderia ser o caso de um decreto de estado de defesa. O presidente da República pode, então vamos lá, é uma faculdade que ele tem, né? O presidente da República ele não é obrigado a decretar o estado de sítio. Ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente reestabelecer em locais restritos e determinados. E eu acho que aqui que é o nosso maior problema, né? Porque a gente tem hoje a epidemia em todo o território nacional. Se não é o estado de defesa, vamos analisar o estado de sítio. Então, ele está disposto no artigo 137, que diz o seguinte: o presidente da República pode, também é uma faculdade, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, assim como era com o Estado de Defesa, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Então aqui é um primeiro ponto importante. A gente viu antes que o estado de defesa ele é primeiro um decreto presidencial. Depois que esse decreto é feito, é que o presidente tem que pedir autorização para o Congresso Nacional. As hipóteses são quais? Comoção grave de repercussão nacional. Percebam que aqui a gente já encontra uma expressão que, do ponto de vista semântico, é mais aberta, que pode ser um perigo, né? Ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante estado de defesa. Então aqui seria o seguinte: o estado de defesa não deu certo, você vai lá e faz um estado de sítio, aplica o remédio mais duro. Algumas pessoas equivocadamente interpretam no sentido de que sempre deveria o estado de defesa preceder ao estado de sítio. Isso não é verdade. Pode ser decretado diretamente um estado de sítio. Não há a obrigação de decretar antes o estado de defesa. A gente pode entender que dentro dessa comoção grave de repercussão nacional estaria enquadrado a pandemia. Me parece que é o caso pelas graves proporções da pandemia. Parágrafo 1º do artigo 138 estabelece o prazo do estado de sítio. Este prazo ele é de 30 dias. Ele pode ser prorrogado, mas a cada prorrogação é necessária a avaliação por parte do Congresso Nacional, igualzinho da primeira vez. Na hipótese de guerra, pode durar o tempo que durar a guerra. Importante referir que a Constituição deixa claro no seu parágrafo 3º que o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento. Então é uma questão importante. Jamais pode ser fechado o Congresso Nacional. E aí o seguinte, artigo 139 traz as medidas. Então assim,
Que ferramentas teria o presidente da República num estado de sítio? Vamos lá. Inciso 1º, obrigação de permanência em localidade determinada. Por exemplo, as pessoas devem ficar em suas casas, elas não devem sair das suas casas, da sua cidade, etc. Bom, detenção em edifício não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Por exemplo, aquelas pessoas, imagine alguém diagnosticado com coronavírus, foge, sai por aí infectando todo mundo. Essa pessoa poderia ser presa e não necessariamente num presídio, etc. Poderia prender, ainda que fosse, não sei, na delegacia, qualquer lugar. Hospitais também seria o caso, de você imaginar agora numa pandemia. Bom, suspensão da liberdade de reunião. Alguns pontos importantes, né? Que instrumentos a gente tem para que isso não se transforme numa ditadura? O controle, a fiscalização. Essa fiscalização ela vai ocorrer antes, durante e depois do estado de sítio. Então vamos lá, o antes a gente está falando, além dos conselhos que terão que ser ouvidos, do Congresso Nacional. Durante, funcionará uma comissão elaborada pelo Congresso Nacional. O Judiciário também vai fiscalizar possíveis excessos. E depois, também o Judiciário, né, por exemplo, o excesso cometido no estado de defesa, ele vai autorizar depois, inclusive, uma indenização, por exemplo. Na hipótese de guerra, em tese, se pode suspender todos os direitos fundamentais. A Constituição ela não tem um rol taxativo de direitos fundamentais que podem ser suspensos. No caso que a gente estaria falando aqui de uma grave comoção, bom, aí a gente tem este pequeno rol de medidas que podem ser tomadas. Diante de uma análise estritamente jurídica da norma, há esta possibilidade. Quando a gente faz uma análise um pouquinho mais profunda, envolvendo inclusive a política, a gente chega à conclusão que não. Seria algo completamente hipócrita um presidente que despreza, né, que já falou que é uma gripezinha, que é uma crise passageira, que combate o isolamento social, querer fazer um estado de sítio para determinar o isolamento social. Segundo ponto, as normas de isolamento e quarentena estão funcionando muito bem graças aos prefeitos e governadores. Se houvesse um cenário onde o presidente da República tenta impor as medidas restritivas do isolamento social, da quarentena, por exemplo, e encontra resistência por parte de governadores e prefeitos, bom, aí poderíamos sim cogitar a hipótese de estado de sítio. É exatamente o oposto que vem ocorrendo. E uma outra questão é que a Lei 13.979, para quem não sabe, é uma lei que trata justamente da pandemia do coronavírus. Essa lei traz duas modalidades de distanciamento social: o isolamento e a quarentena. E autoriza, inclusive, que essas medidas sejam tomadas por prefeitos e governadores. As medidas que estão sendo tomadas encontram base na legislação. Então, eu tenho uma lei ordinária autorizando essas medidas. Eu não preciso de um estado de sítio. Então, a grande questão é mais ou menos como diz na Bíblia: nem tudo que é lícito me convém, né? Não é porque existe esse instrumento na Constituição que devemos usá-lo. Digo mais, não devemos usá-lo, né? Ele sempre é um perigo muito grande para qualquer democracia, independente de quem está no poder. Temos outros instrumentos e outras maneiras de solucionar esta crise. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que poderão ser solucionadas em um próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like.